Abre a sua Bíblia, segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, do verso 3 até o verso 5, por gentileza. Faça isso, abra a sua Bíblia. 2 Timóteo capítulo 1, do verso 3 ao verso 5. Vamos ler esse texto da palavra do nosso Deus. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Juntos o verso 5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primariamente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Amém. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor amado, fala o nosso coração nessa manhã preciosa. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós temos essa necessidade de ser alimentados pela tua palavra, é ela que nos alimenta. E esse dia é tão especial, o dia do Senhor, o dia em que o Senhor nos alimenta, nos chama ao ajuntamento, nos chama à adoração. Nós cantamos, oramos, lemos tua palavra e agora nós queremos ouvi-la ao nosso coração de forma eficaz e operosa. Nós oramos assim, confiados no poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, há muitas coisas que uma pessoa pode deixar para trás nessa vida. Há muitas coisas em que as pessoas podem perder com o tempo. Bens materiais podem ser consumidos, quando mal administrados, em questão de dias, meses, anos, minutos e segundos. A reputação que a gente tanto zela por ela, a reputação que a gente demora tanto para construir, ela pode ser esquecida. Gerações à frente podem esquecer a nossa reputação. Conquistas. As conquistas que nós nos esmeramos tanto para conquistar, para fazer, nossos feitos maravilhosos rapidamente podem ser superados por essa geração tão ágil e tão inteligente. O fato, irmãos, é que há muitas coisas que nós podemos deixar para trás. Há muitas coisas que podem ser perdidas com o tempo. Porém, meus amados, existe um tipo de herança que não enfraquece com os anos. Existe um tipo de herança que não caduca, não perde a validade, não se esvai. Existe uma herança que, pelo contrário, ela amadurece, frutifica e ela alcança outras gerações. Eu estou falando da herança da fé. Eu estou falando sobre o legado da fé. Esse sim é duradouro, esse não caduca, esse não tem prazo de validade. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, ele nos faz refletir que o maior legado que nós podemos deixar para outra pessoa, primariamente nossos familiares, nossos filhos que estão dentro da nossa casa, ou aqueles que estão ao nosso redor, o maior legado que nós podemos deixar para eles não é uma conta bancária com muitos dígitos. Isso é maravilhoso, mas não é o maior legado. O maior legado que nós podemos deixar para eles não é uma imagem pública, um nome respeitável apenas. O maior legado, irmãos, que nós podemos deixar para a geração futura é o legado da fé. É o legado de uma fé verdadeira, vívida, perseverante e transmissível. Este, sim, é o maior legado que nós podemos deixar para as próximas gerações. A grande pergunta desse pequeno texto é: que tipo de herança espiritual, em um mundo em que nós estamos preocupados em deixar heranças materiais, heranças que podem ser contadas em dígitos, heranças que podem ser medidas. A pergunta é: que tipo de herança espiritual estamos deixando para a próxima geração? Essa seção introdutória da carta de Paulo, ela é muito interessante, porque ela é muito emotiva. É uma introdução da carta que mexe, porque ela está carregada de emoção. Paulo está lembrando da fé e lembrando da vida de Timóteo. Esse que era chamado por Paulo aqui no início da sua carta de filho amado.
interessante, porque com o desenrolar da história, a gente começa a perceber que Timóteo tem muitos desafios pela frente. Ele é esse discípulo querido, esse filho amado, que tem grandes desafios pela frente. Ele tem uma igreja para liderar, pressões, medos, oposições, responsabilidade de permanecer firme no ministério. E como se tudo isso não bastasse, Timóteo tem um tutor e pai na fé, o apóstolo Paulo, que está prestes a enfrentar o martírio. Falta muito pouco tempo para que a vida de Paulo, então, chegue ao fim. E é interessante porque no meio desse turbilhão, dessa confusão, no meio desses sentimentos em que, logicamente, Paulo estava sentindo, a morte está muito perto, o sentimento de angústia, de solidão, no meio de tudo isso, Paulo não esquece de Timóteo. Paulo não esquece do seu filho amado, muito pelo contrário, Paulo intensifica suas orações por ele, esse que era seu companheiro de viagem, que já foi e que continua sendo muito útil para ele, ele continua orando, continua intensificando suas orações por Timóteo, mas mais ainda, Paulo está com uma saudade de Timóteo grandiosa, a tal ponto de que ele anseia, ele anela intensamente por ver esse filho amado mais uma vez. Ele quer encontrar novamente. Sabe aquele tipo de encontro que não pode ficar para depois? Sabe aqueles encontros que precisam acontecer urgentemente, que não podem deixar para um outro momento? Esse é esse tipo de encontro. Porque o idoso e cansado Paulo percebia que, acorrentado como estava na prisão romana, o seu tempo e as suas oportunidades seriam muito escassas, seriam muito difíceis. Então, aquele encontro era um encontro muito importante. Era muito importante para Paulo, porque aquela angústia de saber que o fim estava próximo, ela era aliviada com a possibilidade de ter um último encontro com esse amado filho na fé. E o texto diz que esse encontro, a possibilidade desse encontro seria um transbordar de alegria para Paulo. Enquanto esse dia não chega, esse encontro não chega, e é interessante porque alguns estudiosos dizem que esse encontro talvez nunca tenha acontecido. Quando chegamos no finalzinho dessa carta, a gente encontra Paulo dizendo, olha, venha, eu quero ver você, traga livros, traga minha capa, eu preciso ver você. Eu estou com saudade de você, venha. Mas possivelmente esse encontro nunca tenha acontecido. Mas, enquanto a possibilidade desse encontro não chega, Paulo lembra, Paulo traz à memória a fé que há no coração de Timóteo. E é interessante, é importante, porque essa fé será muito útil para a caminhada de Timóteo. Essa fé que agora é enaltecida, essa fé que agora é louvada por Paulo, é uma fé que será o lastro, será a base para as exortações que vêm a partir do verso 6. A partir do verso 6, Paulo começa a tratar sobre como lidar com o ministério, as dificuldades que ele vai enfrentar, e tudo isso baseada e firmada nessa fé que agora é enaltecida pelo apóstolo Paulo. E aí Paulo nos lembra algo maravilhoso, irmãos. Paulo nos lembra que a fé não nasce no vazio. Paulo nos lembra que a fé não nasce por acaso. Essa fé aqui, que está na vida de Timóteo, ela foi herdada, ela foi cultivada em um solo muito fértil. Essa fé foi cultivada no solo de um lar, em especial nas orações de uma avó e nos ensinos de uma mãe muito dedicada. E a gente encontra aqui o legado da fé que Timóteo herda. E eu queria pensar com você rapidamente sobre 3 características desse legado da fé que encontramos na vida de Timóteo. A primeira característica é que essa fé, esse legado, essa fé herdada por Timóteo era uma fé não fingida. É isso que nos mostra o verso 5, o início do verso 5. Veja por gentileza. O texto diz, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. É interessante porque Paulo lembra dessa característica primordial, não somente na vida de Timóteo. Essa é uma característica primordial na vida de todo aquele que é um crente verdadeiro em Cristo. Essa é uma característica de todo aquele que tem uma fé não fingida. Ele diz, olha, essa é uma característica primordial de uma fé viva, de uma fé operosa. Ela é sem fingimentos.
A ideia de sem fingimento aqui é sincera. A fé que havia no coração de Timóteo, louvada e enaltecida por Paulo aqui, é uma fé sem fingimento, sincera, legítima, sem hipocrisia. Mas ainda há uma característica que me chama a atenção nessa fé sem fingimento. Ela pode ser entendida aqui como uma fé sem máscaras. É interessante isso, porque o que Paulo estava dizendo é que Timóteo não estava encenando uma peça cristã na vida dele. Paulo está dizendo que Timóteo não era um ator, ele não era um personagem interpretando um cristão que logo após essa interpretação descia do palco e tirava o seu traje, tirava a sua máscara e então mostrava a real face dele. Paulo estava dizendo que Timóteo não estava vivendo uma apresentação da vida. Ele não desce do palco e o personagem se vai. Muito pelo contrário, Paulo estava elogiando e dizendo, olha, a fé que habita em você, essa fé, ela é sem fingimento, ela não tem máscaras, ela é legítima, ela é eficaz, ela é duradoura. Era essa característica que Paulo estava enaltecendo da fé de Timóteo. Mas esse termo sem fingimento também faz referência à eficácia dessa fé. Ou seja, Paulo está dizendo que a fé que habita no coração de Timóteo é uma fé que resiste. É uma fé, logicamente, que não é teatral, que não tem máscaras, logo ela é uma fé operacional, é uma fé que resiste. Resiste a quê? Resiste à rotina, ao dia a dia, com as suas dificuldades. As crises diárias que vão surgindo na nossa caminhada, que é muito comum. No meio dessas crises, essa fé persiste. Essa fé resiste. Essa fé, ela é eficaz no meio da dor. Quando a dor assola a nossa vida, seja ela uma dor física, seja ela uma dor na alma, seja ela uma dor na mente, todo tipo de dor, quando as dores dessa vida, desse mundo caído, perpassam nossa existência, perpassam a nossa vida, nos maculam, essa fé sem fingimento, legítima, genuína, essa fé resiste ao silêncio de Deus. Quando nós oramos, quando nós clamamos, quando apresentamos nossos filhos, quando nós oramos por pessoas por conversão e parece que o céu está de bronze, parece que Deus não está disposto a nos ouvir, Deus silencia. Quando Deus silencia, essa fé sem fingimento se mostra operosa. Ela resiste. Mesmo que eu não esteja ouvindo nada, mesmo que os céus estejam de bronze, mesmo que eu não consiga entender nada, essa fé resiste, porque é sem fingimento. É autêntica. Essa fé resiste às lutas da vida, essa fé resiste às pressões do mundo. As inúmeras pressões que nós enfrentamos, as crises, as tentações, aos atrativos pecaminosos desse mundo, essa fé resiste porque ela é uma fé não fingida, veja, essa fé é genuína, essa fé é verdadeira, essa fé sincera em Cristo, é a fé que habita no coração de Timóteo. Ela nada mais é, irmãos, do que uma confiança real no Evangelho e não apenas uma aparência religiosa. E é interessante porque essa fé sem fingimento, nós podemos dizer que ela tem algumas características importantes. Eu posso dizer claramente que essa fé não fingida, ela tem a marca da autenticidade. Uma fé sem fingimento, uma fé não fingida, irmãos, é uma fé que tem coerência entre aquilo que ela professa e aquilo que ela vive. Não há um divórcio entre aquilo que eu falo e as minhas ações. Muito pelo contrário, há uma coerência. Aquilo que eu falo é aquilo que eu estou vivendo. Aquilo que eu proclamo é aquilo que eu estou vivenciando diariamente. Essa é a característica dessa fé não fingida. Ela é autêntica. Não há máscaras, não há um ator, não há um personagem, mas há coerência entre a mensagem e aquilo que eu estou vivenciando. Uma outra característica é que essa fé é persistente. Essa fé não fingida, ela não está baseada em emoções passageiras. Hoje eu sinto uma coisa, e hoje a minha fé está maravilhosa, mas amanhã, quando a crise chega e o problema chega, a minha fé vai embora. Porque essa fé, ela é persistente, não é baseada em emoções passageiras, não está baseada em circunstâncias favoráveis.
dias bons servindo a Deus, dias ruins servindo a Deus do mesmo jeito. Em dias em que a crise chega, a minha fé é persistente. Em dia de calmaria, em dia de ventos tranquilos, a minha fé permanece do mesmo jeito, porque essa é uma marca da fé não fingida, ela é persistente. A fé não fingida também é integral. A mesma pessoa que é aqui na igreja, a mesma pessoa na família, a mesma pessoa no trabalho, a mesma pessoa com os amigos, a mesma pessoa nos momentos de solidão, de crise, de tristeza, a mesma pessoa marca, a característica dessa fé não fingida é a integralidade. Ela é inteira diante de Deus. Irmãos, há um grande risco que todos nós, escute isso com muita atenção, todos nós, sem exceção, há um grande risco que nós corremos, que circunda o nosso coração, é o risco de nos tornarmos atores da fé, personagens da fé, intérpretes da fé. É o risco, irmãos, de vivermos uma fé performática. É o risco de vivermos uma fé que performa bem nas redes sociais. Nosso Instagram está cheio de versos bíblicos, está cheio de postagens da nossa igreja, as pregações, as mensagens, mas não passa disso. Nós performamos bem nas redes sociais, performamos bem nos domingos. É uma fé que está muito bem performática aqui dentro o nosso linguajar é polido. Aqui dentro nossas vestes são compostas e decentes. Aqui temos amigos que nos levam para perto de Cristo. O problema é que quando nós saímos dessas portas, nós vivenciamos o contrário. A nossa fé não é mais operosa, a nossa fé se esvai, não vivenciamos ela na sua totalidade. Quando saímos dessas portas, muitas vezes, pensamentos impuros nos dominam. Quando saímos dessas portas, são as práticas imorais que ditam as regras da nossa semana. Quando saímos dessas portas, meus irmãos, o que nos conduz é a cobiça, é o desejo pecaminoso, é a falta de perdão, é o egoísmo. Que em nada condizem com a fé que Paulo está enxergando e louvando na vida de Timóteo. Meu querido irmão, minha irmã preciosa, jovens que estão aqui, adolescentes que estão aqui, se porventura você se enxerga em um desses quadros pecaminosos e nefastos, se você está vivendo uma fé não fingida, aliás, fingida, uma fé frágil, se você está vivenciando isso, em nome de Jesus, rompa com essa discrepância. Rompa com esse vínculo. Rompa com isso e viva uma fé autêntica, persistente, integral, em nome de Jesus. Viva isso. Porque isso, de fato, é viver uma fé não fingida. Segunda característica dessa fé, desse legado da fé, primeiro, é uma fé não fingida, mas em segundo lugar, é uma fé que habita. É uma fé que tem raízes. Paulo continua dizendo, olha, a mesma fé, ainda no verso 5, que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. É interessante porque perceba que Paulo agora nos apresenta o cenário onde essa fé não fingida, mas autêntica, persistente e integral, aonde essa fé se desenvolve. Qual é o cenário em que essa fé se desenvolve? Veja, ela se desenvolve em um solo muito fértil. Ela se desenvolve no solo do lar. Ela se desenvolve dentro de uma casa. Ela se desenvolve através de familiares piedosos. Em especial aqui, se desenvolve através de uma avó e de uma mãe muito dedicadas. É interessante essa história que Paulo está contando sobre o ambiente da fé de Timóteo. Quando nós vamos para outros textos, em especial o livro de Atos, a gente percebe que Timóteo tinha um pai que era grego, que possivelmente, afirma alguns estudiosos, que nunca conheceu a Cristo, nunca foi convertido. Então, nós temos um lar aqui em que o marido não serve a Deus. Então, nesse lar em que esse homem não serve a Deus, pela graça do Senhor, havia uma avó que possivelmente morava com a sua mãe, uma avó e uma mãe,
que haviam se convertido do judaísmo ao cristianismo. É isso que nos informa Atos, capítulo 16, no verso 1. E há uma sentença pequena que nos ajuda a entender isso. Quando Eunice é citada no texto lá de Atos 16, que nos informa que Timóteo tinha um pai que era grego, a informação diz que essa mulher era uma judia crente. Então nós temos todos os argumentos aqui levantados para demonstrar que Eunice, e assim também sua mãe, eram mulheres que haviam sido convertidas do judaísmo para o cristianismo. Ou seja, essas mulheres haviam visto em Cristo o cumprimento das promessas antigas do Antigo Testamento, sendo redundante. Elas olhavam para o Antigo Testamento, aquele monte de promessa, aquele monte de reis que surgiram, e entenderam que aqueles personagens eram sombra de um Cristo que viria. Eram imagens, sombras de um Cristo que viria. Então, nesse momento, elas depositaram toda a sua confiança em Jesus. E aí, então, é sobre essas mulheres preciosas que recai a responsabilidade de lançar o fundamento da fé. Essas duas mulheres que agora lançam a mensagem do Evangelho no coração de Timóteo, que deixam o legado da fé e ficam aguardando a ação operosa do Espírito Santo. E aí Paulo diz o seguinte, olha, essa fé não fingida de Timóteo habitou primeiramente em sua avó e em sua mãe. Interessante porque esse verbo habitar aqui, ele traz a ideia de algo não passageiro. A fé que habitava em Timóteo e habitou primariamente em Lóide e Eunice, era uma fé que não era uma visita passageira. Essa fé não veio e foi embora. Não eram máscaras que Eunice e Lóide usavam. Muito pelo contrário, a fé aqui apresentada por Paulo em referência a Lóide e Eunice era uma fé resistente, permanente, uma fé que fazia morada. E aqui há implicações maravilhosas. Se essa fé não tem máscaras, se essa fé não é fingida, era uma fé que governava a vida naquela casa. Ou seja, as decisões que moldavam aquela casa eram decisões baseadas na fé em Cristo. O ambiente em que Timóteo foi criado, os passos em que Timóteo foi orientado a dar, eram passos baseados numa fé em Cristo. Então a fé dominava, regia, governava, decidia dentro daquele lar. Era um lar maravilhoso, porque a fé regia, a fé em Cristo dominava os dias, as decisões, os comportamentos daquela casa. Precisamos lembrar, logicamente, que o fato de ter parentes crentes, aqui no caso, uma avó e uma mãe, não tornou Timóteo automaticamente salvo. Ah, eu sou filho de crente, eu sou neto de crente, e agora automaticamente eu estou salvo. Não era isso. Mas, sem dúvidas nenhuma, elas foram instrumentos usados por Deus para levá-lo à fé em Cristo. Instrumentos poderosos para levá-lo à fé em Cristo. E aí Paulo nos presentia nesse dia especial, Dia das Mães, com a lembrança de Eunice, com a lembrança de uma mãe piedosa, a lembrança de uma mãe cuidadora, a lembrança de uma mãe preocupada com a vida espiritual do seu filho. Eunice e Lóide, logicamente, passei a minha infância inteira ouvindo que vó é mãe 2 vezes. Então, perceba que Lóide e Eunice aqui, elas se tornam um modelo para as mães cristãs. Lóide e Eunice são modelos a serem vivenciados, copiados de como cuidar da fé e legar uma fé a seus filhos. E ao longo da história, muitas mulheres fizeram isso. Como esquecer dos esforços de Mônica de Hipona, mãe de Agostinho de Hipona, que tanto orou e chorou pela conversão, não somente do seu filho, mas do seu esposo, que era incrédulo. Como esquecer dessa mãe,
que chorava tanto, que orava tanto, que vivia o evangelho encarnado dentro de casa para trazer convencimento à vida dos seus filhos, do seu filho. Ambrósio de Milão, um historiador antigo, líder da igreja antiga, ele dá um relato muito interessante sobre essa vivência de Mônica de Hipona e Agostinho de Hipona. Ele diz: nenhum filho de tantas lágrimas poderia finalmente perder-se. Essa mulher chorou tanto, essa mulher suplicou tanto a Deus pelo seu filho, que esse filho não poderia perder-se. Ele conclui trazendo um panorama da vida de Agostinho, dizendo: houve muitos outros fatores que, por fim, fizeram dele, de Agostinho, um dos mais notáveis servos de Cristo, sem dúvidas. Mas Ambrósio conclui dizendo: mas nenhum desses fatores foi tão decisivo como a influência da sua mãe, que mostrava o evangelho dentro de casa, que falava das boas novas de Cristo e vivenciava isso dentro da sua própria casa. Como esquecer dela? Eu pensava, enquanto produzia esse material aqui, eu pensava sobre uma serva lá de Pernambuco, chamada Elvira Gomes dos Santos. Elvira Gomes dos Santos é a avó da Jéssica. Jéssica foi criada pela avó, não foi criada pela mãe. E eu lembrava muito dela porque ela foi uma mãe, uma mulher que não teve a oportunidade de ler. O seu pai nunca deixou ela estudar, porque dizia que não podia estudar, que isso era coisa de menina. Veja que tempo, né? Ela não poderia estudar, e tinha que trabalhar, cuidar dos irmãos. E aí essa mulher nunca aprendeu a ler. Na sua velhice foi, então, alfabetizada por uma das suas 3 netas, a mais velha, Juliane. E então, o que me chama a atenção é a cartilha pela qual ela foi alfabetizada. A neta abriu a Bíblia e começou a ensinar ela a ler a Bíblia. Então ela aprendeu, foi alfabetizada lendo a Bíblia. E ela leu a Bíblia mais de uma vez, acima dos seus 70 anos. Uma mulher que nunca tinha ido à escola. Leu toda a Bíblia. E o que me impressiona, eu pensando sobre isso, era que ela legou essa fé para os seus familiares, em especial minha esposa, que foi criada e conheceu o Evangelho através de uma Eunice, através de Elvira. Nós visitamos ela há alguns meses atrás, um mês atrás mais ou menos, e nós encontramos aquela mulher que tão vigorosa pregou o Evangelho em cima de uma cama, não se mexe mais, fala muito pouco, aguardando o dia de se encontrar com o seu Senhor. Mas as pessoas podem perder muitas coisas dessa vida, mas o legado da fé permanece. É esse legado que ninguém pode corromper e nem a morte pode arrancar de nós. Meus irmãos, qual é o legado que você tem deixado para a sua casa? Qual é o legado que você tem deixado, meus irmãos, para a sua família? Uma fé que habita, que tem raízes. Seus filhos têm visto você orar. Seus filhos têm visto você estudar a palavra. Seus filhos têm presenciado uma fé integral e operosa na sua vida. Não somente aqueles que moram com você, mas filhos que cresceram e foram embora. Eles conseguem enxergar em você uma fé que habita, uma fé resistente, uma fé firme, uma fé operosa, integral. Alguém já disse que um pai, aqui eu posso colocar pais, podem e devem deixar 3 coisas para seus filhos. Anote aí que é importante. 3 coisas que todo pai, toda família, todos os pais devem deixar para os seus filhos. Primeiro, exemplo. Segundo, exemplo. E terceiro, exemplo. Exemplo. Eles precisam ver isso em você. Eles precisam enxergar isso em você. É preciso entender que o lar é o nosso primeiro campo missionário. Eu preciso entender isso como pastor, que o meu primeiro púlpito é a minha casa. Esse é o nosso primeiro lugar. A mesa é o primeiro lugar do discipulado. Tempo atrás eu vi um relato que me assustou, sabe? Família disfuncional, de crentes disfuncionais. Em que na hora da refeição, aliás, aquela casa que não era tão grande, os filhos viviam, no interior a gente chama de enfurnado, dentro. Só viviam enfurnado nos quartos.
cada um no seu quarto. Na hora da refeição, a mãe mandava um WhatsApp para o telefone dos filhos e dizia assim: o almoço está pronto. Eles respondiam dizendo: vou pegar o prato. E iam lá, pegavam o prato, entravam no quarto e não tinha relacionamento. Aquela casa nunca conversou juntos. Nunca sentaram para participar de uma refeição, de orar juntos, de consagrar aquele alimento ao Senhor, de poder orar e agradecendo pelas bênçãos do alimento. Nunca aconteceu isso. Entenda, meu irmão, que a mesa é o primeiro lugar do discipulado, é no cotidiano da família que a fé ganha forma, é na sua casa, na rotina, que o discipulado começa a ganhar forma. É assim que acontece. Há muitos encontros que são importantes e maravilhosos, e essa semana eu tive um deles. Pastor Andrew e eu fomos fazer uma visita pastoral, a Jane, mãe de Cidinho. Eles vão viajar, passar um tempo fora, e nós fomos ali. Sabe aquelas visitas que são extremamente importantes para a sua vida? Que mexem com você, que lhe emociona, que lhe motiva. Essa foi uma das visitas. Entre tantas coisas, como foi bom ouvir a Jane dizer que, como ela lembrava da mãe dela. Como ela lembrava da mãe dela, que a mãe dela era uma mulher de oração. Escute, não é que essa mãe orava na igreja. Ela disse como era bom ver minha mãe, que tinha dificuldades nas pernas e nos joelhos, sentadas em uma mesa, sentada em uma cadeira na mesa, lendo a Escritura. Por diversas vezes eu ia ao banheiro e eu encontrava minha mãe orando. Ela disse como era bom, como foi bom lembrar do meu pai, que todas as noites fazia um culto doméstico na sala da nossa casa. E eu levava então minhas amigas para estudar, mas o estudo só acontecia depois do culto, e aquela sala se tornava um campo missionário fértil, não somente para os de dentro, mas para os de fora que estavam chegando. Todos os pais devem deixar 3 coisas para seus filhos: exemplo, exemplo e exemplo. Eu queria deixar uma palavra para você, mãe, que tem um esposo que não é crente. Você que carrega esse peso da responsabilidade só, não desista dos seus filhos. Continue insistindo neles e por eles. Continue orando por eles. Continue vivenciando o Evangelho. Chore quantas vezes for preciso, mas continue crendo no poder do Evangelho. Continue crendo na eficácia do Evangelho. Continue crendo na vivência do Evangelho. Continue encarnando o Evangelho nessa casa, nessas vidas. Continue, não desista, persista em nome de Jesus. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, que Deus está levantando você como o esteio dessa casa, o esteio do Evangelho. Lembre-se que nós não temos o poder de converter os nossos filhos. Pais, por mais zelosos que a gente seja, nós não conseguimos converter o coração deles, mas nós podemos sim ser instrumentos nas mãos do Redentor. Nós não podemos chegar no coração deles, mas nós conhecemos alguém que pode chegar no coração deles. Nós conhecemos a Cristo e o seu poder. Então clame a Jesus. Continue insistindo. É uma luta diária. Lá em casa é uma luta a gente inculcar o Evangelho na cabeça desses meninos. A gente fala do Evangelho. A gente vai ensinando, e tem hora que sabe daquela frustração, parece que não está servindo de nada. E aí nós lembramos da verdade, de que a minha função é proclamar e viver o Evangelho. E eu confio no poder, na operosidade e na eficácia do Espírito Santo de Deus. Eu confio nessa graça irresistível que quando chega dentro do coração, quebra as cadeias e transforma o pecador em salvo, eleito em Jesus Cristo. Eu preciso continuar crendo nisso. Qual é o legado que você está preocupado em deixar para os seus filhos, meu irmão, minha irmã? Será que esses meninos precisam simplesmente de uma boa herança, com muitos dígitos, um bom terreno perto da praia? Vai ser maravilhoso tudo isso. Será que eles precisam somente de conforto? É isso que eles precisam somente? Você tem legado a seus filhos coisas que têm valor eterno? Ou você está deixando para eles coisas que podem ser simplesmente medidas com uma trena e contadas com dígitos? Só isso basta. Talvez precise repensar hoje que legado você está deixando. Para os filhos aqui, valorize suas mães.
Valorize você, sua mãe que legou o evangelho para a sua vida. Sabe o que é que me chateia e me irrita muito, meu irmão? Chega a me irar. É quando eu encontro filhos que maltratam suas mães. Eu já tenho raiva da criança birrenta que maltrata a mãe. Do adolescente para cima, já tire aqui a régua. E vez por outra, eu tenho o desprazer de encontrar filhos adultos que não têm paciência com suas mães, que falam grosso com as suas mães, que gritam, que xingam, que não respeitam. Eu saí da minha casa agora, eu não devo mais esse respeito. Que conversa é essa? Filhos que não valorizam suas mães. Meu irmão, escute isso. Pastor, eu nunca fiz um casamento, mas velório, eu já fiz quase 20. Eu pastoreei uma igreja que o povo morria tanto que eu estava com medo de ficar somente eu e mais uns 3. Era sagrado, todo mês de janeiro morria 2. E geralmente era nas férias do pastor titular. Aí para quem sobrava, aí eu me tornei um expert, eu disse na mocidade, se morrer um parente seu, ou você morrer, me chama que eu faço. De boa o velório, tá bom? Eu já vi muito velório de mãe piedosa. Eu já vi muito velório de mães e seus filhos desesperados chorando. Sabe qual é o pior lugar para demonstrar amor para com a sua mãe? É quando ela está dentro de um caixão, frio demais. E aí você coloca uma coroa de flores, derrama muitas lágrimas. Escute isso, filho querido, ame suas mães hoje. Olhe para ela, ligue para ela se preciso for e diga o quão importantes elas são para você hoje. Dê um abraço caloroso, diga o quanto você as ama, porque depois é tarde demais. Faça isso hoje, para que quando sua mãe for embora, o que resta no seu coração é apenas uma saudade, não remorso. Não apenas as mágoas de alguém que nunca amou e nunca, sabe, nunca cuidou, nunca zelou. Então faça isso. Vamos terminar aqui. Terceira coisa aqui que Paulo fala sobre essa fé que há em Timóteo. É uma fé que frutifica, é assim que ele termina dizendo. A última parte do verso 5 diz, olha, eu estou certo de que também, essa fé também habita em ti. É assim que termina o verso 5. Perceba que Paulo termina essa cena mostrando o progresso da fé na vida de Timóteo. Essa fé geracional que Lloyd conheceu e transmitiu para Eunice, Eunice, por sua vez, legou ao seu filho, trouxe frutos, trouxe sucesso. Perceba que Paulo não está dizendo que deseja que Timóteo algum dia viva essa fé. Não é um desejo. Paulo não está dizendo, eu tenho esperança que algum dia Timóteo vivencie essa fé. Não, Paulo está dizendo, eu tenho certeza. Eu sei que a sua fé é não fingida. E a sua fé verdadeira é uma realidade do hoje, não do amanhã. Eu estou vendo isso. Essa ideia, quando Paulo diz aqui, eu estou certo, Paulo está dizendo, eu estou persuadido. Eu estou convencido. Como? Eu tenho observado você, Timóteo. As nossas andanças, as nossas viagens, a forma que você se porta, o seu testemunho, a sua vivência do Evangelho, mais do que isso, as boas notícias que eu recebo de você por aí. Quando os irmãos escrevem para mim, falando de você, o meu coração se alegra e eu estou certo, certíssimo, de que essa fé operosa que habitou na sua avó e na sua mãe, é a mesma fé que habita em você. É a mesma fé que está no seu coração e essa fé vai frutificar. Essa fé vai gerar outros. Porque, irmãos, há uma máxima aqui, a fé verdadeira, não fingida, não fica estagnada. Ela não se fecha em uma redoma, a fé verdadeira, ela está em movimento, ela contagia outros. E quando olhamos para a história de Timóteo, a gente começa a enxergar isso. Timóteo se torna um líder da igreja. E essa fé começa a frutificar em várias dimensões. Na lida diária. Essa fé será operosa no dia a dia, na forma de falar, na forma de cuidar do outro, no trabalho, na forma de reagir.
na forma de suportar, de decidir. Essa fé será frutífera, haverá resultados. Quando Paulo escreve a primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, no verso 12, ele diz assim: olha, Timóteo, ninguém despreza a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Uma fé vívida, uma fé operacional. Essa fé será frutífera quando for necessária para defender os princípios bíblicos em ambientes hostis, diante dos falsos mestres. Paulo escreve ainda no capítulo 6, a primeira carta para Timóteo, diz: olha, combate o bom combate da fé. Tem combate. Haverá inimigos poderosos que vai se levantar contra a fé. Haverá falsos mestres e você precisa resisti-lo. Essa fé será frutífera, operacional, eficaz quando você resistir os inimigos. Essa fé será transmitida a outros. Essa fé será geracional, vai encontrar outras pessoas. Agora, na segunda carta, no capítulo 2, no verso 2, Paulo diz a Timóteo: o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso também transmite a homens fiéis e homens idôneos para instruir a outros. Irmãos, o alvo da formação espiritual não é formar filhos perfeitos. O alvo da liderança dessa igreja, do conselho, dos pastores dessa igreja, não é formar discípulos perfeitos, homens, mulheres que nunca erram, não é esse o propósito. O propósito da formação espiritual é formar filhos, discípulos, crentes, enraizados em Deus, firmados em Cristo, firmados na boa doutrina de Cristo. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso chamado. Muitas coisas alegram o coração do pastor. Eu gosto quando eu ganho comida, fico bem feliz. E os irmãos estão me acostumando mal, porque toda semana é um negócio diferente, sabe? Eu ganhei uma tapioca, aí um bolo de tapioca esses dias aí. Cadê a irmã que me deu o bolo de tapioca? Bênção, estava maravilhoso. Mas, irmãos, tem coisa que alegra o nosso coração. E como é bom olhar para irmãos e poder dizer: eu estou certo. Eu estou certo de que dentro de você habita uma fé que é viva, que é operosa. A gente fica feliz quando encontra irmãos que estão amadurecendo na fé. Como a gente fica feliz de ver o rebanho crescendo e amadurecendo e ver que essa fé se desenrola na vida diária. É uma fé que se posiciona diante das tentações e pressões desse mundo. É uma fé que está pronta a enfrentar a hostilidade desse mundo. Mais ainda, é uma fé que está pronta a contagiar outros. Que aonde chega proclama, que aonde chega fala, que aonde chega vive, anuncia, proclama as boas novas do Evangelho. Como é bom ver uma fé que está frutificando. E a nossa oração, meu querido irmão, membro visitante dessa igreja preciosa, é que você tenha uma fé que frutifica para a glória de Deus. Que outros conheçam Cristo através da sua vida. Que você seja um instrumento nas mãos do Redentor, um luzeiro do Evangelho de Cristo nessa cidade, nessa região, para a glória de Deus. Uma geração fiel pode marcar. Aliás, uma geração fiel pode deixar marcas que alcançarão outras gerações que ainda nem nasceram. Ah, meu irmão, como nós podemos deixar um legado bom para esse estado, para essa nação. Quero terminar aqui dizendo que hoje o Senhor nos chama a avaliar a herança que estamos deixando. Qual é a lembrança que os nossos filhos, netos e discípulos guardarão de nós? Será que vamos nos conformar a ser lembrados simplesmente por palavras? Será que vamos ser lembrados simplesmente por teorias? Ou queremos viver e ser lembrados por uma fé que habitou de verdade entre nós? O maior presente, mãe preciosa que está aqui, o maior presente que você pode deixar para os seus filhos não é apenas cuidado, nem apenas proteção, nem apenas aconselhamento. A maior virtude que você pode deixar para a geração futura, para os seus filhos, para a próxima geração, é uma fé vívida, sincera, genuína, perseverante. O maior legado que um cristão pode ter
é apontar a próxima geração para Cristo. Nós precisamos disso. Apontar a próxima geração para Cristo.